Pactos, o preço do desespero. O ser humano sempre foi fascinado pelo poder que não pode alcançar com esforço próprio. Desde tempos remotos, quando o homem se via limitado pela realidade, surgiram as histórias de pactos com forças superiores, entidades poderosas que prometiam realizar desejos em troca de um preço. Muitas vezes, o que estava em jogo era a própria alma, considerada na época o bem mais precioso de um indivíduo. Uma alma pura, intacta, que representava a inocência, energia vital e a essência do ser. Hoje, esse valor mudou, mas os mitos permanecem. Imaginemos os primeiros relatos de pactos. Empreendedores da antiguidade, artistas, governantes que, segundo histórias populares, ofereceram suas almas para obter riqueza, sucesso ou fama. Alguns dos textos falam de contratos com duração fixa, 10 anos, por exemplo. Mas quando os pactuantes buscavam prolongar o tempo, surgiam negociações estranhas. Disse que alguns propuseram oferecer uma alma por ano para estender o pacto por mais 10 anos. Há relatos, possivelmente lendários, de empresas que, entre Natal e Ano Novo, perdiam funcionários de maneira suspeita, como se a entidade exigisse sacrifícios anuais para manter o sucesso no poder. O contrato, nesse contexto, não era apenas um acordo verbal, era um documento simbólico, com cláusulas, prazos e condições. Algumas tradições místicas mencionam que os termos precisavam ser claros, detalhados e precisos. Qualquer ambiguidade podia ser usada contra o pactuante, às vezes com consequências devastadoras. À medida que os séculos passaram, a concepção de pacto evoluiu. A alma humana, antes rara e pura, hoje tornou-se corrompida pelo mundo moderno. Com uma oferta tão vasta e de baixa qualidade, as entidades supostamente não a valorizam mais como antes. O que elas buscam agora não é apenas a alma, mas obediência completa, devoção e sacrifícios contínuos. O valor da alma foi substituído pelo controle total do indivíduo, que deve se submeter, cumprir tarefas, rituais e ordens, sob pena de punições severas. E é aqui que o charlatanismo moderno entra em cena. Na era digital, muitos se apresentam como magos, gurus ou intermediários espirituais, oferecendo pactos fáceis e lucrativos. O que eles realmente oferecem é ilusão. Cursos avançados, doações e rituais pagos, prometendo riqueza ou poder em troca da fé no método. Para o desespero humano, isso é tentador, uma rota aparentemente mais rápida que o trabalho árduo ou a disciplina. Mas a realidade é cruel. A maioria das promessas termina em perda de tempo, dinheiro e energia. O efeito psicológico, porém, é real. Alguns acreditam que o pacto funciona e agem com mais coragem, ousadia e iniciativa, e isso por si só gera resultados. A história moderna dos pactos também se entrelaça com mitos contemporâneos de sucesso. Alguns relatos mencionam indivíduos que teriam alcançado fortuna ou poder após acordos obscuros. Não há provas concretas, apenas especulações e boatos. Mas essas narrativas continuam a fascinar, criando o imaginário de que há um preço a pagar pelo sucesso rápido e que alguém, em algum lugar, realmente chegou ao topo graças a forças sobrenaturais. A escolha da entidade é um passo crítico. Existem aquelas consideradas menores, previsíveis e relativamente estáveis, que podem conceder prosperidade financeira ou proteção limitada. E há as maiores, como Lúcifer, Lilith, Baphomet, Astaroth, entidades imensamente poderosas, mas instáveis, que operam segundo agendas que vão além da compreensão humana. Pactuar com uma delas é entrar em um jogo imprevisível, onde até mesmo o cumprimento rigoroso do contrato não garante segurança. O processo de contato também mudou. Na antiguidade, as entidades procuravam diretamente os escolhidos. Hoje, a manifestação espontânea é rara.
e é necessário recorrer a intermediários experientes, magos, bruxos ou sacerdotes, para abrir canais corretos. Na internet, entretanto, proliferam os charlatões, oportunistas que se aproveitam da curiosidade e do desespero alheio. A escolha de um intermediário confiável é vital. Ele deve ter histórico sólido, experiência comprovada e ética. Um passo em falso pode atrair forças indesejadas, causando caos e destruição. Outro aspecto fundamental é a aceitação da entidade. Nem todos serão aceitos. As entidades poderosas escolhem com critérios próprios, muitas vezes estratégicos, e rejeitam a maioria. A rejeição não é falha pessoal, é simplesmente a natureza dessas forças que buscam indivíduos alinhados a seus objetivos. A paciência e a observação de sinais, junto à orientação experiente, aumentam a chance de sucesso. E, finalmente, a estrutura do pacto deve ser clara: duração, troca, limites e obrigações. Pactos de curta duração podem parecer mais seguros, mas ao término deixam o pactuante fora do fluxo natural da vida, vulnerável às consequências. Pactos longos trazem estabilidade, mas exigem comprometimento absoluto. Hoje, a troca não é mais apenas a alma, mas dedicação total, servidão e adoração. Pedidos vagos podem ser interpretados literalmente, levando a resultados desastrosos. E jamais quebrar um pacto. As entidades são implacáveis. Nos tempos modernos, o pacto deixou de ser um ato solitário feito à meia-noite, no cruzamento de caminhos, e se tornou uma indústria. A promessa de poder agora é vendida em pixels e transações digitais. O desespero encontrou um novo palco, a internet. Sites, fóruns e vídeos prometem intermediar contatos com entidades, ensinar rituais e até redigir contratos infernais personalizados. Tudo por um preço. Mas a pergunta essencial continua a mesma desde o início dos tempos. O que leva alguém a oferecer tudo o que tem por algo que talvez nem exista? O homem moderno já não acredita no inferno de chamas, mas teme um outro tipo de fogo. O fracasso, a mediocridade, o anonimato. O pacto hoje não é mais feito para sobreviver. É feito para ser visto, reconhecido, admirado. O ego tornou-se a nova moeda no lugar da alma. A submissão e a adoração renderam-se a um retorno mais valioso, pois o ego humano, agora inflado e sedento por poder, oferece às entidades algo ainda mais precioso que a pureza espiritual: a vaidade e o orgulho de quem acredita controlar o próprio destino. E assim, os novos demônios adaptaram-se aos tempos. Eles não pedem mais almas, pedem dedicação total, culto e serviço contínuo. Querem que o homem moderno os mantenha vivos na cultura, na música, na arte, nas redes. A servidão é a nova moeda. Segundo ocultistas contemporâneos, o demônio não quer sua alma, quer seu tempo. Que você viva para ele, fale dele, o propague. E quando isso acontece, o pacto não termina, ele se espalha. Mas há ainda os que acreditam na forma antiga. O ritual solitário, a invocação à meia-noite, o contrato assinado em sangue. Lendas urbanas e arquivos esquecidos de jornais trazem relatos enigmáticos. Artistas, políticos e empresários que, antes da fama ou da fortuna, viveram experiências estranhas, cheias de coincidências, encontros e presságios. Nomes conhecidos da história carregam boatos. Robert Johnson, o lendário músico de blues que, segundo a lenda, vendeu a alma ao diabo em uma encruzilhada no Mississippi. Giuseppe Tartini, compositor do século XVIII, afirmou ter recebido uma sonata completa em sonho, tocada pelo próprio demônio ao pé de sua cama. Niccolò Paganini, o violinista cuja técnica sobre-humana fez o público acreditar que ele tocava acompanhado por forças infernais.
e na modernidade aos que juram que certas fortunas, impérios empresariais e carreiras meteóricas são sustentadas por pactos. Nunca há provas, apenas rastros de coincidências e o fascínio irresistível do mistério. Mas se um pacto fosse realmente possível, o que seria necessário sacrificar? Dizem que as entidades cobram provas de fidelidade, sangue, oferendas, obediência. Que a cada falha há castigo. Que as promessas quebradas geram maldições, não físicas, mas psicológicas, profundas, corroendo a mente do pactuante. A crença cria a punição, o medo cumpre o contrato e o desespero faz o resto. Hoje, fala-se que a alma perdeu o valor. Tornou-se produto barato de um mercado saturado. A humanidade produziu tanto medo, tanto desespero e tanta vaidade que o estoque de almas é imenso, mas a pureza rara. Os antigos diziam que as entidades se alimentavam de essência vital, energia pura. Agora encontram almas poluídas, enfraquecidas, corrompidas por vaidades e vícios. O inferno, dizem, está em crise de qualidade. Por isso, os novos pactos exigem mais do que alma, exigem adoração constante, serviço devoto, propagação simbólica. Não querem apenas levar uma alma, querem criar discípulos. E é nesse terreno fértil que florescem os charlatões modernos. Os mestres de encruzilhada digital, que dizem canalizar entidades via videoconferência. Vendem rituais garantidos, selos infalíveis, encantamentos premium. O pacto virou produto, o medo virou marketing. E o desespero continua sendo o principal combustível. Em muitos casos, o único demônio realmente ativo é o próprio ser humano. Aquele que, para escapar da dor, aceita qualquer mentira desde que traga esperança. Mas há uma verdade mais profunda e perturbadora. Todo pacto, real ou simbólico, nasce de uma necessidade de controle. O ser humano teme o acaso, teme o fracasso e por isso busca uma força maior que o tire da incerteza. Quando acredita que fez um pacto, algo muda dentro dele. Ele passa a agir com mais confiança, mais ousadia, mais foco. E essa mudança, muitas vezes, é o que traz o sucesso. Não o demônio, mas a crença. A força do inconsciente, convencido de que está protegido, liberta o indivíduo do medo. E sem medo, ele vence. Então, talvez o pacto mais poderoso não seja com o inferno, mas com a própria mente. O homem que acredita ter o diabo ao seu lado se torna, paradoxalmente, invencível. E é assim que o mito se sustenta. Não pela verdade, mas pelo poder psicológico da crença. Um pacto é, em última instância, um espelho. E o que você oferece a ele, poder, obediência, sacrifício, é o que ele devolve. Síntese obscurium. Os antigos vendiam a alma por poder. Os modernos vendem o tempo, a atenção e a fé. No fim, todos negociam o mesmo bem, a liberdade de escolher. E talvez esse seja o verdadeiro preço do desespero. Se o obscura informação iluminou o lado oculto dos pactos e o poder que existe na crença humana, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino para não perder nossas próximas revelações. No próximo episódio, a Casa da Rua dos Aflitos, o casarão mal assombrado. Um local onde as paredes guardam segredos e o silêncio parece sussurrar histórias que jamais deveriam ser ouvidas. Obscura informação, onde o mistério encontra a verdade.